3 da manhã. Você está acordado de novo. Não é insônia. É aquele peso no peito que te diz: você não pertence a lugar nenhum. Seus amigos param de te chamar. Sua família acha que você mudou. No trabalho, você é o estranho. E sabe o pior? Você não consegue mais fingir que se importa com as mesmas coisas que eles. Algo dentro de você acordou. E agora, não dá mais para voltar. Se isso está acontecendo com você agora, eu tenho uma notícia. Você não está ficando louco. Você está se tornando perigoso. E existe um filósofo que entendeu isso melhor que qualquer um. Friedrich Nietzsche. Fica até o final, porque o que você vai descobrir aqui não é motivação barata, é a verdade nua e crua sobre o que acontece quando você decide construir uma mente tão forte que assusta as pessoas ao seu redor. Deixa eu te contar uma história real. Nietzsche tinha 35 anos quando sua vida desmoronou. Ele era professor universitário, respeitado, tinha um futuro brilhante pela frente, mas seu corpo começou a trair ele. Enxaquecas violentas, problemas de visão, dor constante. Ele foi forçado a abandonar tudo: carreira, status, segurança. E sabe o que ele fez? Em vez de se lamentar, ele partiu sozinho pelas montanhas da Suíça e da Itália, sem amigos, sem família por perto, apenas ele, seus cadernos e seus pensamentos. Foi ali, no isolamento mais brutal, que nasceu uma das mentes mais revolucionárias da história. Porque Nietzsche entendeu algo que a maioria nunca vai entender. O caos interno não é seu inimigo, é sua matéria-prima. Ele escreveu: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançarina. Pensa comigo. Quando foi que você mais cresceu na vida? Foi quando tudo estava perfeito? Quando você estava confortável? Ou foi quando você estava no fundo do poço, destruído, tendo que se reconstruir do zero? A verdade que ninguém quer te contar é essa: força não nasce na paz. Força nasce no colapso. E é por isso que as pessoas te evitam quando você começa a mudar de verdade. Porque você parou de ter medo do caos. Você parou de implorar por estabilidade. Você começou a dançar no meio da tempestade. E isso, meu caro, é assustador para quem ainda precisa de certezas prontas. Nietzsche não romantizou o sofrimento. Ele transformou o sofrimento em combustível. E se você conseguir mudar sua relação com a dor, com o fracasso, com a solidão, você começa a forjar algo raro. Um espírito indomável. Mas tem um problema. A maioria das pessoas desiste aqui, porque elas ainda estão esperando que alguém venha salvá-las, que alguma força externa dê sentido para a vida delas. E é exatamente isso que Nietzsche destruiu. Deus está morto. Quando Nietzsche disse isso, ele não estava comemorando, ele estava te avisando. Ele matou a ilusão de que existe alguém cuidando de você, de que existe um plano maior, de que seu sofrimento tem um propósito divino que vai se revelar no final. Não tem. Nunca teve. E essa é a verdade mais libertadora e mais aterrorizante que existe, porque até agora era fácil terceirizar a responsabilidade da sua vida. Era confortável acreditar que tudo acontece por uma razão, que existe um manual, que existe salvação. Nietzsche arranca esse véu com violência. Ele olha para você e diz: você está sozinho. Não existe sentido pronto. Agora você é o Criador. A maioria das pessoas entra em colapso quando percebe isso. Elas correm de volta para as crenças prontas, para os dogmas, para as regras que alguém escreveu para elas. Mas aqueles que têm coragem de encarar essa verdade sem se despedaçar, esses começam a forjar uma consciência inabalável. Porque quando você entende que ninguém vai vir te salvar, algo dentro de você acorda. Um fogo que te obriga a levantar mesmo sangrando, que te força a pensar por si mesmo, a sentir por si mesmo, a agir não porque alguém disse que é certo, mas porque você decidiu que é. E é aqui que nasce o que Nietzsche chamou de Übermensch, o super-homem. Não é um super-herói,
Não é alguém com poderes místicos, é alguém que superou tudo que prende o homem comum: culpa, obediência, moralidade de rebanho, necessidade de aceitação. O Übermensch não pede permissão para existir, ele cria suas próprias leis internas e vive por elas. Mesmo que isso o coloque contra o mundo inteiro, ele não se adapta ao mundo, ele impõe significado ao mundo. Mas aqui está o problema. Para se tornar esse tipo de ser, você vai ter que matar partes de si mesmo que ainda imploram por aprovação. Você vai ter que enfrentar a dor de não pertencer. Você vai ter que carregar o peso de construir sua identidade do zero, sem garantias, sem tapinhas nas costas, sem plateia aplaudindo, e a maioria não aguenta. Eles desistem antes de começar, porque o caminho do Übermensch é solitário. Tem uma verdade que ninguém te conta sobre o caminho da força mental. Quanto mais forte você fica, mais sozinho você se sente. E não é porque você se isola por escolha, é porque o mundo não sabe mais o que fazer com você. Nietzsche falou claramente sobre isso. O espírito livre, aquele que rompe com a moralidade comum, que não aceita verdades fáceis, inevitavelmente se distancia do rebanho. E esse distanciamento dói, mas essa dor é necessária, porque crescimento real exige espaço. E você não pode crescer enquanto está amarrado às expectativas dos outros. A maioria das pessoas vive dentro de um rebanho invisível, onde cada pensamento é vigiado, cada ação é medida pela reação dos outros. Você se acostumou a andar em grupo, pensar como o grupo, se sentir seguro porque tem gente ao seu redor. Mas o que Nietzsche propõe é o oposto. Ele te arranca desse conforto e te joga no deserto. Nesse deserto não tem aplausos, não tem elogios, não tem guia, tem só você. Suas dúvidas, seus traumas, seus medos, sua vontade de desistir. E é ali que começa o teste de verdade. Porque o que a maioria vai fazer? Vai correr de volta, vai se esconder de novo atrás das máscaras, vai fingir que não sente, que não pensa, que não vê. Mas você, se realmente quer se tornar alguém que ninguém consegue quebrar, vai ter que ficar. Vai ter que aguentar o silêncio que revela quem você realmente é. Nietzsche disse: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser engolido pela tribo. Se você tentar, muitas vezes se sentirá sozinho e às vezes assustado, mas nenhum preço é alto demais para pagar por possuir a si mesmo. Essa é a essência. A posse de si mesmo, a conquista mais rara e poderosa que alguém pode alcançar. Porque quando você realmente se possui, ninguém mais pode te controlar, ninguém mais dita seu valor e ninguém mais consegue te derrubar. Mas essa posse vem com o peso da solidão. Você vai perder pessoas, vai ser mal interpretado, vão te chamar de arrogante, estranho, distante. Vão tentar te puxar de volta para o molde, vão te chamar de louco, frio, insensível. Mas esse é o preço de não ser domesticado, é o preço de não precisar de aplausos, é o preço de não viver como espelho das necessidades dos outros. E aqui está a verdade crua. Se você não aguenta a solidão, você não está pronto para a liberdade, porque toda liberdade real vem com abandono. Abandono de muletas emocionais, de ilusões confortáveis, de amizades utilitárias. Mas não para por aí, porque quando você começa a se tornar forte, a mediocridade coletiva sente e ela reage. Nietzsche não temia tiranos, não temia líderes autoritários. O que ele temia e denunciava com fúria filosófica era o poder sutil e corrosivo da mediocridade coletiva. Aquele sistema invisível que mantém todo mundo nivelado por baixo, que pune quem ousa pensar diferente, que recompensa a obediência e disfarça a covardia de virtude. A verdadeira tirania não vem de cima,
vem dos lados, vem da multidão que exige que você continue pequeno para que eles não precisem crescer. E é exatamente isso que acontece quando você começa a se destacar, quando sua mente fica mais afiada, seu espírito mais firme, sua presença mais incômoda. Você começa a incomodar, não porque está fazendo algo errado, mas porque está fazendo algo raro. Você está quebrando o molde, e a sociedade odeia quem quebra moldes. A mediocridade coletiva não suporta o brilho individual, porque esse brilho expõe a escuridão da vida comum. Nietzsche chamou isso de moral de escravo, uma moral construída por aqueles que, incapazes de alcançar grandeza, decidiram inverter os valores. Eles transformaram força em arrogância, ambição em egoísmo, independência em frieza, e com isso criaram um sistema moral que protege o fraco e condena o forte. Mas não se engane. Não é por compaixão, é por ressentimento, porque o fraco não quer ser salvo. Ele quer que o forte seja destruído. Por isso, quando você começa a se liberar, eles começam a te atacar. Às vezes diretamente, às vezes sutilmente, com olhares, silêncios, ironias, mas a mensagem é clara. Volte para o grupo. Você está nos fazendo sentir pequenos, e você está, sem querer, só por ser quem você é. A mediocridade não ataca com força, ela ataca com números, com consenso, com o peso da repetição. Ela vai tentar fazer você duvidar de si mesmo, vai te fazer pensar que você está errado por não se encaixar, vai usar todos os recursos sociais, da vergonha à exclusão, para fazer você baixar a cabeça. E é nesse momento que muitos desistem. Mas Nietzsche te daria outro nome: necessário. Porque enquanto o mundo gira em torno de ideias recicladas, desejos fabricados e verdades confortáveis, é o indivíduo forte que traz o desconforto necessário para que algo novo nasça. Sua diferença é a faísca da transformação, mas também é o alvo da resistência. Você chegou até aqui, isso já te diferencia da maioria. A maioria teria fechado esse vídeo na primeira provocação, teria fugido no primeiro desconforto, teria desligado no momento em que percebeu que isso não é conteúdo para acariciar o ego. É um chamado para quem está pronto para largar a ilusão e encarar a realidade de olhos bem abertos, porque construir uma mente tão forte que se torna temida não é só uma escolha, é uma renúncia. Você vai perder amizades baseadas em superficialidade, vai perder oportunidades que exigem submissão, vai perder a capacidade de se contentar com pouco. Mas, em troca, você ganha algo que não tem preço: integridade, clareza, presença. Você vai começar a notar que a maioria das pessoas vive dormindo, e que sua lucidez assusta, que sua firmeza faz os outros tremerem, que sua ausência é mais barulhenta que a presença de muitos. Essa força não vem de fora, ela é cavada lá no fundo da alma. No silêncio das noites difíceis, nas escolhas que ninguém vê. É o resultado de uma guerra interna entre quem você era e quem você está se tornando. E essa guerra não tem fim, porque os verdadeiramente fortes não são os que venceram. São os que continuam lutando mesmo quando já poderiam parar. Nietzsche não queria criar seguidores, ele queria provocar terremotos internos, ele queria que você parasse de rastejar por aprovação, parasse de implorar por sentido, parasse de buscar em sistemas prontos aquilo que só pode ser construído com sangue, suor e consciência. Ele queria que você se tornasse perigoso, não no sentido violento, mas no sentido raro. Tão raro que sua mera existência force os outros a olhar no espelho e encarar o que estão evitando. Então eu te pergunto agora: você está pronto para pagar esse preço? Porque se você está, deixa nos comentários uma verdade que você está cansado de esconder, uma opinião que você tem medo de dizer, um pensamento que te faz se sentir isolado, mas que representa quem você realmente é. Isso faz parte da jornada. Reivindicar sua voz,
mostrar sua presença e, mais que isso, declarar que você não vai mais se curvar. Se esse vídeo te tocou, se algo dentro de você foi acordado, não pare aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muito mais vindo. Você não está sozinho, você só está à frente. E isso, meu caro, é assustador, mas também é libertador.